Para você que é novo no canal, muito prazer, eu me chamo Adolfo Bamonde, sou cirurgião geral e oncológico e aqui no canal eu falo basicamente sobre transplante de órgãos, cirurgia geral e oncologia, ok? Para você que já está acompanhando a gente, muito obrigado, é um prazer contar com a sua audiência. A gente também tem o nosso podcast toda quarta-feira às 19 horas ao vivo e também começamos agora o nosso canal de cortes, todo em relação aos nossos episódios do podcast. Tem vídeo praticamente todos os dias com os principais momentos ali, os highlights do nosso Medical Talks Brasil. Então se você não está inscrito, dá uma corrida lá, se inscreve, Cortes Medical Talks Brasil. É o nome do nosso canal. E também não esquece de clicar no sininho para poder ativar as notificações e dar aquele joinha no nosso vídeo para dar uma moral para o nosso canal. Bom, a cantora Preta Gil falou que teve um quadro de infecção relacionada ao catéter de infusão de quimioterapia, é o que parece, por conta dessa internação dela, mas fica aquela dúvida, será que ela teve uma infecção corriqueira que acabou se tornando uma sepse ou ela teve um quadro mais grave, uma neutropenia febril? O que é isso, O que vem a ser neutropenia febril? A neutropenia febril é uma situação que não é exclusiva de pacientes que estão em quimioterapia. Na verdade, qualquer paciente que esteja passando por um tratamento ou uma situação onde a sua medula, que é o lugar onde as células do sangue são produzidas, os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, as plaquetas, então todo tratamento que envolva uma supressão da atividade da nossa medula óssea pode causar um quadro de imunossupressão, uma queda na contagem dos neutrófilos, no caso uma neutropenia, e esse indivíduo que tem uma queda de neutrófilo, que é a nossa primeira linha de defesa contra a infecção, ele vai ter uma série de efeitos colaterais por conta dessa queda. E no caso, como ele é a nossa primeira linha de combate contra as infecções, acaba tendo uma propensão a desenvolver algumas infecções. Bom, e qual que é o perigo da neutropenia febril? Na verdade, um paciente estando neutropênico, com a contagem baixa de neutrófilos, qualquer tipo de infecção, que ele vai estar suscetível a outras infecções, mas qualquer tipo de infecção que se desenvolva pode ter uma evolução muito mais rápida que o normal. O paciente ele pode desenvolver uma sepse mais rápida e mais grave por conta justamente dessa supressão que é feita do sistema imune por conta do uso de drogas. No caso do paciente oncológico, do paciente com câncer, é a quimioterapia. Então a neutropenia febril é quando o paciente que está neutropênico desenvolve febre. Normalmente a gente, claro, vai suspeitar de um quadro infeccioso que a gente normalmente procura identificar de primeiro momento qual é o foco, mas, de qualquer forma, a neutropenia febril é considerada uma emergência médica. Esse paciente ele tem que comparecer ao hospital, tem que ser feito um exame de sangue para poder avaliar como é que está essa medula dele, como é que está a produção de células sanguíneas, quanto essa medula está suprimida, e baseado na contagem de neutrófilos, você vai ter uma noção do quanto essa neutropenia é grave ou não. A neutropenia é uma coisa, a infecção é outra. E o que vem a ser a sepse? A sepse é quando uma infecção, normalmente está localizada em um sítio, acaba por ter as bactérias, ou, enfim, normalmente a infecção bacteriana que faz isso, mas as bactérias ganham a corrente sanguínea e essa infecção se torna uma infecção generalizada, Ela toma proporções meio que sistêmicas. A sepse, por ser um quadro sistêmico, ela pode acabar evoluindo com maior gravidade, Com lesão de alguns órgãos, como por exemplo os rins, que podem fazer insuficiência renal e o paciente acabar precisando fazer hemodiálise. O paciente pode fazer uma hepatite, uma hepatite infecciosa. O paciente pode fazer ali uma complicação pulmonar, que a gente chama de SARA. Todo o quadro de sepse ele pode evoluir sim com uma gravidade importante, o paciente precisar ir para a unidade de terapia intensiva, precisar fazer hemodiálise, precisar ficar entubado, principalmente no contexto da neutropenia, esse paciente ele precisa ali ficar sob vigilância intensa. Então todo paciente com suspeita de neutropenia febril precisa ser encaminhado para o hospital, precisa ser admitido na emergência, feitos os exames, iniciado o antibiótico empírico e depois a gente vai avaliar de acordo com o quadro clínico do paciente se ele precisa ou não de uma unidade de terapia intensiva. Bom, e qual o problema o paciente desenvolver sepse durante o tratamento com quimioterapia? Bom, primeiro, ele está fazendo quimio porque ele tem câncer. O câncer por si só é uma doença que já traz uma série de problemas. Então, se você desenvolve uma infecção num paciente que está imunossuprimido tratando um câncer, essa infecção ela vai atrasar a vida do paciente, vamos botar assim. Além da sepse por si só ter a sua própria gravidade, a sua chance de mortalidade ou desfechos negativos, ela pode, de certa forma, atrasar a vida do paciente, porque se ele está saindo de uma infecção grave, ele vai ter que pausar a sua quimioterapia, que é um tratamento que é voltado para matar a célula tumoral, ele vai ter que pausar a sua quimioterapia para poder tratar a infecção e depois que ele se restabelecer dessa infecção, aí sim ele vai poder retomar o seu tratamento com quimioterapia. Então, as infecções em vigência de quimioterapia realmente são muito perigosas porque além dos riscos da infecção, o paciente ele tem o seu tratamento atrasado por conta disso. E são todos os quimioterápicos que causam essa imunossupressão? Não são todos eles, mas tem alguns que estão mais implicados nessa mielossupressão que a gente fala, nessa supressão da atividade da nossa medula óssea. A gente pode citar alguns aqui: ciclofosfamida, 5-fluoracil, doxorubicina, metotrexato. Então, essas drogas podem ter um efeito ali depletor da nossa medula óssea, que vai variar de pessoa para pessoa, cada um responde de um jeito, tá? As drogas, elas têm esse potencial, mas não é todo mundo que vai desenvolver
desenvolver a neutropenia, nem muitas vezes, né, a neutropenia febril, mas é importante saber que não são todos os quimioterápicos, tá? E mesmo assim, os que mais podem causar não são todos os pacientes que vão desenvolver, né, uma neutropenia mais grave ou um quadro de sepsis por conta dessa neutropenia. E existe um momento onde a gente consegue criar um alerta em relação a essa questão do paciente desenvolver neutropenia? Sim, o paciente quando vai fazer uma quimioterapia, que ele vai infundir a droga, que a gente sabe que é uma droga que é mielossupressora, a gente tem que ficar de olho na contagem, né, das células sanguíneas do paciente. E existe um período, né, claro, isso depende da droga que vai ser usada, do esquema de quimioterapia, da dose da quimioterapia, tem uma série de fatores, mas você consegue ter uma noção do momento em que o paciente vai ter a menor contagem de células da medula, né, e logo após a medula volta a se recuperar e produzir células normalmente. Esse período a gente chama de nadir, que se você imaginar um gráfico, né, você tem a medula produzindo células normais, você faz a infusão da quimioterapia, esse número de células vai caindo, depois ele se recompõe e volta ao normal. Então essa curva de queda da contagem de células no sangue, né, tanto células vermelhas como células brancas e plaquetas, mas principalmente as células brancas, é o que a gente está falando aqui. Então essa menor contagem, esse período de menor contagem de células é o nadir, e esse nadir ele é meio que estimado pelo oncologista clínico quando ele vai fazer a infusão da quimioterapia. Então a gente sabe ali qual é a janela que o paciente pode desenvolver a neutropenia, né, e no caso a neutropenia febril. Então fica o alerta aqui, se você é um paciente que está tratando câncer, que está fazendo quimioterapia, pergunte ao seu médico se essa quimioterapia ela tem risco de fazer neutropenia febril, se esse risco existe, em que momento, né, após a infusão do quimioterápico seria mais importante tomar cuidado ali, estar atento aos sinais de alerta, né, para uma possível infecção. Ou se você tem alguma dúvida, né, se você desenvolveu algum sintoma que está te causando preocupação, se você está em vigência de quimioterapia, então é bom que você compareça, né, ao hospital onde você está fazendo o tratamento. Se de fato for um quadro de febre na vigência de quimioterapia, você tem que ir para emergência, tá? Não deixe de ir para emergência. Isso pode ser um quadro de neutropenia febril, então não quer dizer que vai ser de fato, mas toda febre em vigência de quimio é um sinal de alerta, então você precisa comparecer a uma emergência e entrar em contato com um médico assistente para ele poder ficar informado, né, do sintoma que você apresentou. Bom, esse foi mais um vídeo do nosso canal, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui, clicar no sininho para ativar a notificação. Se inscreve também no nosso canal de corte do nosso Medical Talks, que é nosso podcast, que é transmitido ao vivo toda quarta-feira às 19 horas aqui no canal, tá bom? E te espero no próximo vídeo. Grande abraço, até lá!